Amém. Jesus, feliz de estar mais uma vez aqui na presença dos irmãos, né? Poder estar ministrando a palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? Todo momento que precede a esse momento dá um frio na barriga da gente, né? Porque realmente só debaixo da graça e da misericórdia de Deus, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3. Esse é um texto aqui que ele fala de uma guerra, queridos. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram falar a respeito da origem dos moabitas, de Moabe. Quem foram os moabitas? De onde eles vieram, né? Qual sua origem? De onde que veio esse povo moabita? E os moabitas, eles tiveram sua origem na pessoa do sobrinho de Abraão. Eles tiveram origem em Ló, aquele Ló que nós conhecemos, que vivia ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmãos, conhecem, todos já sabem, conhecem tudo o que aconteceu. Foram cidades que foram completamente destruídas pelo Senhor. E o anjo do Senhor, então, diz a palavra de Deus, né, tirou Ló daquela cidade e a sua família. E quando eles estavam fugindo, a palavra de Deus diz que a esposa de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Então, basicamente, a história começa a partir daí. Porque Ló e sua família, então, eles vão viver em cavernas. Claro, eles tinham perdido tudo. Eles não tinham mais casa. Eles não tinham mais onde habitar. E os moabitas, eles tiveram origem quando uma das filhas de Ló, ela decidiu dar um porre no pai e praticar ato sexual ilícito com ele. E ela engravidou. E nasceu Moabe, que é o pai dos moabitas. Então os moabitas, basicamente, eles nasceram, né, de um relacionamento promíscuo, de um ato de pecado terrível ali entre Ló e uma de suas filhas. E os moabitas, então, queridos, eles eram um povo que era submetido a Israel. Porque os moabitas, eles moravam ali na terra prometida, a terra que Deus havia dado para Israel por herança. Então, quando Deus deu essa terra, os irmãos conhecem bem a história, havia muitos povos que viviam ali naquela região. Então não é que era um lugar inabitado. Tinha muitas nações, muitos povos que habitavam ali. E Israel, então, ele teve que tomar pela força do Senhor toda aquela região. Teve que expulsar todos aqueles povos ali, né? Porque aqueles povos, eles habitavam ali naquele lugar. Então a palavra de Deus diz que ele deveria matar todos e que nenhum deles deveria ficar ali. Contudo, aos moabitas, diz a palavra de Deus, quando Deus disse a Moisés: não os expulseis, porque eles são descendentes de Ló. Então eles eram muito bem aparentados. Tá bem, queridos? Esse povo moabita era muito bem aparentado. E o povo de Israel, então, ele precisou deixar eles lá, porque eles eram filhos de Ló. Só que eles ficaram ali, mas eles ficaram cativos. Eles ficaram submissos. Eles ficaram ali sendo controlados, né, pelo povo de Israel. E esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 3, ele fala exatamente de uma batalha que houve entre o povo de Israel e o povo moabita. Porque esse povo moabita,
Chegou um determinado momento na vida deles que eles quiseram se rebelar. Eles quiseram sacudir o jugo que estava sobre eles. Eles não quiseram mais ficar submissos e pagando tributos a Israel. Então a palavra de Deus nos diz que houve uma batalha. E esse texto aqui, queridos, de 2 Reis capítulo 3, ele nos mostra alguns princípios de Deus sobre as batalhas da vida. Notem que a Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores do mundo, nas regiões celestes. Então, só que muitas vezes, queridos, esses principados e potestades que a palavra de Deus fala aqui, esses dominadores malignos, muitas vezes eles encarnam um povo, como é no caso aqui dos moabitas. Muitas vezes uma pessoa que se levanta contra nós, e nós não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra aquela pessoa, mas a nossa luta é contra aquilo que está por trás dela, que está influenciando ela, que está levantando ela contra nós. E muitas vezes uma circunstância também se levanta na nossa vida, mas a nossa luta, queridos, não é contra a circunstância em si, mas é contra aquilo que está por trás dela. Então, muitas vezes, queridos, na nossa vida espiritual, Deus nos dá a graça de nós colocarmos debaixo dos nossos pés cativo muitos inimigos. E o que pode ser esses inimigos, queridos? O que pode ser? Pode ser um vício, né? Pode ser alguma coisa que nós, no passado, nós havíamos oprimido, alguma coisa que no passado nos deixava sem força para nos libertar. E aí nós conhecemos a Jesus, e Jesus, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, nos dá força e nos ajuda a colocar esse inimigo debaixo dos nossos pés. Só que agora, querido, esse inimigo, com o passar do tempo, ele tende a se levantar. E o que nós temos que fazer como homens de Deus, como mulheres do Senhor? Nós temos que mantê-los cativos, amém? Então você não pode deixar eles se levantarem. Você não pode deixar eles tomarem o seu lugar. Porque se você permitir que isso aconteça, você vai correr um sério risco de voltar àquela escravidão que você vivia antes. Então olha só. Olha para a história de Israel. Eles tinham vencido uma grande batalha lá no Egito. Eles viveram 400 anos de escravidão. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés e liberta eles. E agora eles estão diante de uma situação, queridos, que se eles bobeassem novamente, eles iam entrar debaixo de um jugo, de uma escravidão, que era a escravidão, que era o povo de Moabe, que eram os moabitas. Então era o povo que queria se rebelar contra eles. Então aí nós temos algum princípio espiritual, que quando nós entramos na posse da terra que o Senhor quer nos dar, que espiritualmente falando, pode não ser uma terra física, né? Mas que pode ser da vida, né? De um estilo de vida, de uma maneira de viver que o Senhor quer nos dar. Mas quando Deus nos quer dar essa vitória, nós temos que colocar, antes de tudo, queridos, o inimigo do Senhor debaixo do jugo dos nossos pés. Amém? Amém. Então nós temos que mantê-los nessa posição. Só que, o que acontece? Eles não vão ficar sem esboçar nenhuma reação, não é? Então muitas vezes, mesmo depois da gente ter vencido uma batalha, muitas vezes esse inimigo ele tende a se rebelar, ele tende a se levantar. E o que vai acontecer, queridos? Normalmente eles tentam uma rebelião contra nós quando nós não estamos bem com o Senhor. Porque quando a gente está bem com o Senhor,
quando a gente está debaixo da graça do Senhor, fiéis ao Senhor, submissos ao Senhor, né? Andamos dentro de princípios de Deus, raramente, queridos, escuta o que eu vou dizer para os irmãos, no nome de Jesus, raramente esses inimigos esboçam alguma reação. Só que quando nós vamos deixando a infidelidade entrar no nosso coração, quando aos poucos nós vamos deixando Satanás, né, plantar uma semente de infidelidade, então aqueles inimigos que estavam no passado vencidos, agora eles tendem a se levantar, eles tendem a se rebelar contra nós. Eu não sei se os irmãos já viram isso, mas eu acho que eu não estou falando aqui, né, de uma coisa que é muito difícil, que é muito desconhecida por cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz: olha, ou você presta atenção na sua vida espiritual, ou você vai ver isso a cada dia, o inimigo se levantando para destruir a tua vida, a tua família, teu casamento, teu lar, a tua casa. Ou você está bem com o Senhor, e os seus inimigos estão lá, estão submissos, estão cativos, mas aí basta você bobear, né? Basta você deixar de ter comunhão com Deus, basta você deixar de viver a vida debaixo dos princípios de Deus. Aquele inimigo que você pensou que tinha vencido, ele começa a se levantar na tua vida. E é exatamente isso que acontece aqui, queridos. Olha o que diz no versículo 1. Começando a falar a respeito dessa batalha, e ele diz aqui no versículo 1, ele fala: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E ele diz assim: fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, deles não se afastou. Então, fez o que o Senhor reprova, fez o que era mal perante o Senhor. Ele não foi tão mal assim, né? Ele não foi tão mal quanto seu pai foi. E Acabe, ele tinha uma mulher que era chamada Jezabel, que ela entrou para a história bíblica como uma mulher terrível, uma mulher terrível, sinônimo de tudo aquilo que Deus reprova. Diz a palavra de Deus que ela morreu e o seu sangue ele foi lambido por cães, a pior coisa que poderia acontecer para alguém. Então a palavra de Deus diz: olha, ele não foi tão mal assim quanto o seu pai foi, mas ele não foi tão fiel, o seu coração não era totalmente fiel. E o que aconteceu, queridos? Aqueles que estavam lá, os moabitas, que pagavam tributos a eles, que estavam lá debaixo dos pés deles, a Bíblia diz que um dia eles decidiram se rebelar. E agora, então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir para uma batalha, queridos. Eles tinham que ir para uma batalha. Agora, quando você vai para uma batalha e você não está bem firmado no Senhor, você não está com uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, sabe, aquele inimigo que poderia ser muito fácil você derrotar, de repente ele se torna um inimigo terrível, um inimigo tremendo. Olha o que aconteceu. O rei de Israel, ele se levantou e ele convocou outros 2 reis. Então foram lá o rei Messa, o rei Josafá e o rei Jorão. E Jorão disse assim: bom, é o seguinte, eles estão querendo se levantar, eles não querem mais pagar tributos, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e nós vamos botar eles debaixo dos nossos pés, nós vamos mostrar para ele quem é que manda aqui. E ele chamou então outros 2 reis para ir junto com ele. Ele chamou o rei Josafá e chamou o rei Messa.
Agora, evidentemente que essa batalha era de Jorão. Jorão que devia, liderar a batalha. E aí o rei Josafá disse o seguinte: tudo bem, mas que caminho nós vamos seguir? Porque quando nós não estamos bem com o Senhor, geralmente nós pegamos caminhos errados, caminhos equivocados, caminhos que, em vez de nos levar à vitória, nos levam à morte. E aí o rei disse o seguinte: vamos pelo caminho de Edom, vamos pelo deserto de Edom. E eles partiram, queridos, eles começaram a andar. Andaram um dia, andaram 2 dias, andaram 3 dias, Era uma peleja que poderia durar muito tempo, porque naquela época, queridos, não havia uma arma, como nos dias de hoje, que poderia decidir uma batalha rapidamente. Então as batalhas naquela época, elas poderiam durar muito tempo. Então o que eles faziam? Eles levavam muito gado, eles levavam muita ovelha, eles iam fazendo churrasco no meio do caminho, Então o exército ia na frente e atrás vinha todos os suprimentos. E eles começaram a andar, andaram um dia, andaram 2 dias, 3 dias, 4 dias, lá pelo 5º dia. Imagina o seguinte, queridos: deserto, temperatura de 40, 50 graus, Oriente Médio. Imagina se não tem água. E aí, quando chegou lá pelo 7º dia, eles fizeram a seguinte descoberta. Eles descobriram que eles pegaram um caminho de morte, que não precisava nem o rei dos Moabitas vir contra eles, que eles morreriam de qualquer jeito, ou no mínimo, se o rei Moabita encontrasse eles não teriam força para guerrear. Então, queridos, quando nos falta intimidade com o Senhor, quando nos falta fidelidade, submissão, muitas vezes isso se torna uma realidade na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: muitas vezes, inimigos que estavam debaixo dos nossos pés, quando nós deixamos de buscar o Senhor, de orar, de ter comunhão, esses inimigos se rebelam. E quando você quer vencer esses inimigos, quando você quer vencer essa batalha, você não sabe qual caminho a seguir. Por quê? Porque lhe falta direção de Deus. E é só pela graça de Deus que nós não perecemos. E isso é uma realidade, queridos. A Bíblia toda está repleta de princípios de Deus que servem para nós aplicar nas nossas vidas hoje. E são princípios que vão nos ajudar a guerrear nas batalhas da vida. Amém? Amém. Então eles se foram, queridos. E de repente o rei Jorão, que não tinha comunhão com o Senhor, que não tinha intimidade, que não consultou a Deus antes de ir para a batalha, ele começou a sentir um negócio apertando, sabe, querido? Sabe quando o calo aperta? E ele disse: meu Deus, e agora? Agora não tem mais saída. Agora nós vamos morrer, nós vamos perecer. E o que acontece normalmente na vida de uma pessoa que chega a essa conclusão, queridos? A pessoa se desespera. E com o Jorão não foi diferente. Ele se levantou e disse: olha, agora está claro para mim, o Senhor me chamou para nos entregar nas mãos do inimigo. E por ele, queridos, por ele tinha acabado aí mesmo. Mas aí, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, havia entre eles um homem chamado Josafá, rei de Judá. E que, se vocês lerem a história dele, vocês vão ver que ele é um homem que tinha comunhão com Deus. E quando Jorão já tinha desistido, ele não tinha mais saída, porque os seus olhos espirituais estavam fechados. Ele não tinha comunhão com Deus. A sua falta de intimidade com Deus os levaram para um beco sem saída. Então ele não tinha mais perspectiva. Aí Josafá se levantou ali no meio do arraial e disse assim: escuta,
Não tem nenhum profeta de Deus aí que a gente possa consultar? Aleluia. Não tem nenhum homem de Deus aí que possa trazer uma palavra de Deus para a nossa vida? Aí um deles disse: tem sim. Tem um camarada chamado Eliseu, que foi discípulo de Elias, que bebeu água das mãos de Elias. Então ele é um profeta de Deus. Então vamos chamá-lo, vamos consultá-lo, vamos ver se Deus tem uma palavra para nós. Sabe, queridos, para Jorão, tudo tinha acabado aí. Mas para aquele que tem comunhão com Deus, para aquele que está com intimidade com Deus, a coisa não termina tão fácil assim. Porque a Bíblia diz: Deus é fiel e nos dará o escape. E ele diz: para ver se Deus nos dá uma luz, para ver se Deus nos dá uma direção, um caminho, vamos consultar esse homem, porque nós precisamos vencer essa batalha, porque a gente não pode de jeito nenhum mais viver debaixo de jugo de escravidão. Nós já vivemos 400 anos debaixo de um jugo de escravidão, e nós não vamos mais viver isso na nossa vida. E João disse: então manda vir esse homem, traz esse homem aqui que eu preciso falar com ele. E aí mandaram chamar Eliseu. Mas aí Eliseu olhou para ele e disse assim: que? João quer falar comigo? Não tenho nada a ver com ele, deixa ele lá, né? Eu não tenho nenhuma intimidade com ele, não tenho nada a ver com ele, né? Ele que vai consultar os profetas dos pais dele, da mãe dele. O que tenho eu com João? Aí ele respondeu assim: olha, nós estamos com um problema, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos colocar na mão do inimigo. E aí o que aconteceu, queridos? O profeta Eliseu disse, ali no versículo 14, ele disse assim: olha, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, se não fosse por Josafá, que é um homem fiel ao Senhor, eu não ia nem olhar a tua cara, porque você não tem nada a ver comigo. E aqui nós temos uma outra coisa a aprender, queridos. Não fique pensando que Deus é um Deus bobo e que segue todos os nossos caminhos, né? Um Deus onde nós podemos fazer de tudo, falar o que quiser, agir da maneira que quiser, e que depois nós podemos manipular esse Deus, porque não é assim que acontece. Então muitas vezes na nossa vida a gente age do jeito que a nossa cabeça manda, a gente põe os deuses na nossa vida, e aí quando a coisa aperta, a gente chega diante do profeta, diante do Senhor, e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Querido, Deus, Ele não está aí para ser usado. Deus não é um objeto para ser usado. Deus responde sim. Deus é um Deus vivo sim. Deus é um Deus que cuida daqueles que são fiéis sim. Mas presta atenção numa coisa, queridos: é bom você acertar a sua vida com Deus. É bom a gente acertar o nosso andar com Deus antes, para que depois a gente não venha lamentar. E aí o profeta falou: porque Josafá está aí com vocês, é que eu vou dar uma mão. E ele falou o seguinte: traga um tangedor, né? Traga um arpista. Eu sei como é que Deus é, eu sei como é que Deus age. Vamos fazer um culto de adoração ao Senhor aqui, né? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, músicas de adoração. Queridos, o que acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus e chamamos Deus de Senhor? O que acontece quando nós, no meio dos louvores, nos prostramos diante dEle? Deus vem. A presença de Deus é constante. Deus
se manifesta. E foi o que aconteceu aqui. Deus se manifestou. Deus dá um plano para eles. E olha só que plano. A Bíblia diz que aos olhos dos homens é loucura aquilo que Deus faz, né? É loucura. Olha só o que diz o versículo 17. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Aleluia.